uma ação judicial do Maranhão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ala Lima, do que se trata aí mais essa? Vamos lá, eu vou tentar ser bem didática aqui para as pessoas poderem entender, porque na Assembleia Legislativa, atualmente, os diretores, eles têm foro privilegiado. É algo bem recente que foi instituído, de novo, porque já existia, e eu já explico. E o Partido Solidariedade, vamos lá, como é que eu sempre digo, leia-se Otelino Neto, que é do Solidariedade, a irmã dele é a presidente aqui do partido, a Flávia Alves, que disputou a prefeitura de São Luís. Ele entrou com uma ação no Supremo com pedido de liminar para que essa regra ela não tenha mais efeito na Assembleia Legislativa. O que é esse foro privilegiado para os diretores? Se tiver que responder a alguma ação, não responde na Justiça de primeiro grau, vai direto para o Tribunal de Justiça, ok? Até aí tudo bem. Eu acho corretíssimo o Otelino Neto fazer isso, porque não tem motivo para diretor da Casa Legislativa ter foro privilegiado. Por qual motivo? Na verdade, Cabalau e ouvintes, eu acho que nenhum agente público deveria ter foro privilegiado, porque que vai ser julgado diferente da maioria da população, né? Privilégios. Enfim, aí vamos voltar à questão, por que eu disse que essa regra voltou? Ela existiu até 2019. Só que em 2019 o Supremo julgou inconstitucional a PEC que estabeleceu essa regra de foro privilegiado para diretor da Assembleia, diretores da Assembleia, são vários. E a partir daí não estava mais valendo. Como eu disse para vocês, voltou já agora no fim do ano essa regra com a Iracema Vale do PSB. Acontece que, e eu fiz essa crítica hoje de manhã no bastidores, lá junto com o Cabalau no Bom Dia Mirante, é que o Supremo já tinha definido, então não tinha mais que ter foro e voltou, tudo bem. O Solidariedade pode contestar. Só que fica aí no campo da incoerência e dentro da conveniência política do Otelino de fazer isso agora, porque até 2019 os diretores dele, ele era presidente da Assembleia Legislativa, os diretores dele, eles tinham foro privilegiado, deixaram de ter por conta da decisão da época de 2019 aí tirando o foro dos diretores da Assembleia Legislativa. Bem complicada a situação, quando eu digo que a incoerência é por conta disso, ele poderia ter feito isso até antes de 2019, né? Mas nunca fez. E agora quer fazer porque existe a conveniência política, porque é oposição ao governo do Estado, que tem aí como aliada a presidente da Assembleia Legislativa, a Iracema Vale. Para além dessa ação, cujo relator é o ministro Dias Toffoli, essa ação ainda não tem decisão, essa ação desse ano ainda não tem decisão, o PCdoB se habilitou aí para participar, para defender a tese do Solidariedade lá no Supremo também, naquela ação direta de inconstitucionalidade que contesta as regras de critério de desempate da eleição da mesa diretora na Assembleia Legislativa, no caso, no cargo aí de presidente, que acabou tendo o Otelino e a Iracema Vale 21-21 em 2 turnos. E o que mais chama a atenção é porque o PCdoB, ele é um partido da base do governo. E aí chama a atenção, mas espera aí, da base do governo e vai contra a candidata do governo na Assembleia Legislativa, é porque o PCdoB entrou numa nova categoria agora, Cabalau, aquela categoria que eu falei para você de manhã, lembra? Lembra? Sim, lembro. Qual é?
Governista de oposição. Exatamente. Exatamente. São os governistas de oposição porque eles ainda se dizem governistas, mas diz que está em crise a relação. Mas pode voltar, mas está agindo como oposição, gente. Então, e não querem estar na oposição. O Otelino, nesse caso aí, foi mais coerente. Saiu da base do governo de uma vez, indo para outro partido e se tornando de fato uma oposição. Não fica nesse vai e vem, né? Sou governista, mas não vou fechar meus olhos para os problemas do governo. Tem um governista mesmo, já do batizaste, né? O governista dinista, o governista palaciano e agora o governista de oposição, né? Isso, assim, a gente vai só evoluindo conforme a política vai se desenrolando aí. Então, o PCdoB fez isso, vamos ver qual vai ser a reação. Me parece que a cada dia, isso é análise minha, impressão minha, esses 8 deputados que estão aí, eu vou botar 7, porque o Fernando Braide nunca foi governista, ele está votando contra o governo, mas em várias oportunidades já tinha se posicionado assim. Vou falar 7, né, que eram da base do governo, que foram lá junto com Flávio Dino, Carlos Brandão, caminharam junto nas eleições de 2022. Parece que cada dia eles querem pressionar mais, e o jeito que eles pressionam é exatamente o da justiça. É bem estilo Flávio Dino. Enquanto Flávio Dino não foi governador, tudo dele era na justiça. Até a participação aqui na rádio, ele buscou na justiça para participar, apesar de ter recusado todos os convites feitos na época. Isso foi 2018. Então, eles estão pressionando demais o Palácio dos Leões com essa questão judicial. Então, o que a gente já tem? Tem essa ADIM aí da eleição da Assembleia, tem as emendas parlamentares que os deputados estão entrando individualmente, todos que entraram já ganharam, e eu já falo sobre elas, e tem mais essa contestação agora da diretoria lá do Foro Privilegiados para os diretores da Assembleia. Então há uma pressão muito grande. Sobre essa ADIM da eleição da Assembleia, por tudo que eu já conversei com juristas, já ouvi todos os lados, o que me parece é que dentro da conveniência política dentro da conveniência política, o momento as jogadas acabaram ali no tabuleiro, dentro das regras que já estavam estabelecidas. Então, a ideia é mudar as regras do jogo usando o Supremo para que isso aconteça e assim o resultado da disputa seja outro. É essa análise que eu faço. E como eu disse, dentro da ideia de pressionar o tempo todo o Palácio dos Leões, que não tem a melhor desenvoltura, tá, gente? Para conseguir contestar toda essa pressão que recebe na Justiça. E eu já disse para vocês, e não é aqui no Tribunal de Justiça, é lá no Supremo, porque tem a figura do Flávio Dino, visto como o cara padrinho de todos esses aí que estão contestando o Palácio dos Leões nas mais diversas ações. E por fim, Cabalau, concluindo aqui a parte de política no Jornal da Mira, vale lembrar que daquelas ações que eu acabei de falar, para mudança das regras das emendas parlamentares aqui no Maranhão, ontem saiu mais uma decisão, a decisão é essa favorecendo o Otelino Neto, já tinha saído a favor do Rodrigo Lago, do PCdoB, que foi o primeiro, do Carlos Lula, PSB, do Ricardo Rios, também PCdoB, deixa eu ver quem mais, Francisco Najib, PSB, Júlio Mendonça, PCdoB, e por fim o Carlos Lula, PSB. Ainda tem o Fernando Braide também, né? São 8 decisões. Só que eu sempre esqueço do Fernando Braide porque ele não era governista. Então, todas essas decisões são para mudar o percentual, o percentual de que pode indicar
dentro da receita corrente líquida que o deputado pode indicar para suas bases. Então, era 0,89% e agora, por decisão de 2 desembargadores, ficou em 1,55%. Discussão essa que ainda é travada no Supremo, tá? Mas eles pediram aqui, formou maioria lá, mas ainda assim, lá no Supremo, sobre as assembleias seguirem o mesmo modelo sobre emendas do Congresso Nacional, mas ainda não está concluído o processo, está concluído o julgamento, e mesmo assim foi dada a liminar aqui para esses deputados, que aí vai passar de 2,5 milhões de emendas que tinham aqui, comparado para 2024, para 2025 cerca de 8,5 milhões de reais. Lá pela Assembleia ainda não tem qualquer indicativo, volto a dizer para vocês, que possa estender isso para os demais deputados. A ideia, na verdade, é dizer que vai prejudicar, e eu acho uma ideia muito ruim, que vai prejudicar o orçamento do Estado. A gente sabe que não, o orçamento vai ser o mesmo, não vai mudar absolutamente nada, e que também atinge a lei de diretrizes orçamentária. Então, é aguardar aí, Cabalau, o fim de toda essa negociação, de todos os resultados, os julgamentos dessas tantas e tantas ações. É um Maranhão judicializado na política, né? E dentro toda essa judicialização, ela tá cravada com incoerência política, com conveniência política, porque nessa questão das emendas, por exemplo, eu não posso deixar de fazer essa crítica, esses deputados que hoje contestam, ano passado eles aprovaram tranquilamente o orçamento do Estado com as regras atuais, com a regra de 0,89% e apenas 50% sendo orçamento impositivo. Agora, como a relação degringolou, parece que de uma vez, aí vem dizer, não, olha, eu não recebo as minhas emendas como eu deveria receber e outro deputado recebe a emenda. Gente, Flávio Dino nunca pagou emenda para a oposição. Eu conversei com alguns deputados da época que eram contra o Flávio Dino, eles não recebiam emenda. O Eduardo Braide, prefeito de São Luís, do PSD, ele não paga emenda para vereador que o critica, que não vota a favor dele. Para votar a favor dele, ele até promete liberar as emendas, mas fica na promessa. E olha que em São Luís é 100% impositiva, e mesmo assim ele não faz. A relação no Congresso Nacional, então, é algo terrível, porque o governo paga já somente para aqueles aliados mais próximos, mas quando quer votar, libera as emendas PIX, as emendas de bancadas que não são impositivas. As que não são impositivas, ele libera só de acordo com a votação. A Câmara e o Senado, sempre que não é liberado as emendas que eles estão esperando, eles não votam o projeto do governo. Ou seja, é uma promiscuidade nessa questão das emendas parlamentares em todos os níveis, Cabalau. Lá em cima, em Brasília, aqui no Maranhão, em São Luís, nas câmaras de vereadores aí pelo Maranhão afora, não deve ser diferente. Se a política pensasse um pouco mais na população, talvez esse cenário teria um aspecto moralmente melhor.